Shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava aqui no quartinho de oração, orando. Estamos num propósito de 12 dias de jejum, 12 dias de consagração, amém? E enquanto eu orava, eu buscava, o Espírito Santo colocou algo no meu espírito, uma palavra que mexeu muito comigo nesses dias de hoje, no que tem acontecido no mundo. Sabemos que muitas coisas terríveis têm acontecido, muitas doenças, muitas enfermidades, muitas catástrofes, quanta coisa mal, quanta coisa ruim que tem acontecido. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, porque a própria palavra de Deus diz: não se preocupeis com o dia de amanhã, basta o dia mal de hoje, né? Então, tudo que a gente pode fazer é orar, buscar o Senhor, buscar enquanto é tempo, enquanto se pode achar, e buscar a segurança nele, para que ele possa nos guardar, nos proteger, nos livrar dos dias maus, amém? E hoje, enquanto eu orava, algo tocou muito forte, ao ponto que a gente vê quantas pessoas estão desapercebidas. Quantas pessoas estão desapercebidas da verdade, não entendem a verdade, não conhecem a verdade, amém? Muitos seguem o seu próprio entendimento, a sua própria vontade, a sua própria cobiça, mas hoje eu estou aqui para te alertar de verdade, te alertar daquilo que um dia eu fui alertado, porque um dia eu vivi a vida que você está vivendo hoje. Um dia eu tive no seu lugar. Um dia a cegueira espiritual, ela foi tão grande que eu não conhecia a verdade, por isso eu escolhi tantos caminhos errados, tantos caminhos tortuosos, tantas escolhas erradas que me trouxeram grandes consequências para a minha vida. Hoje eu posso não ter tudo que quero, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, que é o meu nome escrito no livro da vida. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta termos todas as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, e perder a nossa salvação? Saímos daqui e irmos para um lugar tenebroso, que é o inferno. A melhor escolha que tem é vivermos a verdade, fazermos as escolhas certas, buscarmos o Criador e não a criatura, mas buscarmos aquele que criou o céu e a terra, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece. Ele sabe tudo. E quantas vezes e quantas oportunidades Ele tem te dado para que você busque o caminho certo, para que você busque aquilo que verdadeiramente é o que necessita, é aquilo que agrada o coração dele e é aquilo que ele tem para a sua vida, amém? E algo muito forte nesses dias de jejum tocou muito forte no meu espírito, e isso falou muito comigo, falou muito, porque tem uma palavra antes dessa que eu queria compartilhar com vocês, que ela diz assim, porque ele dou testemunho, lá em Romanos capítulo 9, no versículo 2,
porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Amém? Aqui o apóstolo Paulo vai dizer, que quantas pessoas a gente conversa, fala de Jesus, fala da palavra, fala da verdade, e muitos escarnecem, muitos zombam, não dão valor à palavra, ignoram a verdade, ignoram a palavra de Deus, ignoram aquilo que Deus está pedindo, porque Ele sabe o seu dia de amanhã, Ele sabe aquilo que está por vir. Mas muitas vezes conversamos com pessoas e expressamos a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida dela, o desejo que Deus tem de resgatar, de libertar, de transformar, que essas pessoas venham conhecer a verdade. Mas quando a gente fala, a gente expressa para elas, elas dizem: Deus está no meu coração, eu busco Deus do meu jeito, eu busco Deus da minha forma, Deus está comigo, independente daquilo que eu faço. Mas será que isso é verdade? Será que isso é real? O que você pensa? O que você acha no seu próprio entendimento? Como diz aqui? Porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Muitas vezes você está se enganando no seu próprio entendimento, achando que agradar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus é fazer a sua própria vontade. Mas esquece que muitas vezes a vontade de Deus vai contra a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Muito que Deus quer de nós vai contra os nossos desejos, as nossas vontades. Porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não estamos vivendo no Espírito, mas sim na carne. E a vontade da carne é a vontade do mundo. A vontade do mundo. Os prazeres do mundo é a vontade da carne. Mas se vivêssemos no Espírito, viveríamos a vontade de Deus. Amém? Então, muitos têm vivido no seu próprio entendimento. E isso não é o correto, isso não é o certo. Estão deixando de viver coisas maravilhosas com Deus. Estão deixando de receber coisas preciosas do Pai, porque estão vivendo no seu próprio entendimento, no seu próprio engano. E é isso que eu quero que você reflita hoje. Será que você tem realmente colocado em prática, tem praticado aquilo que verdadeiramente é o que Deus quer, ou aquilo que você está querendo? Então não te estribes no teu próprio entendimento, não te engane no teu próprio entendimento, porque a verdade ela está aqui, na palavra de Deus. Esse livro, que tem mais de 2000 anos, está a verdade. É o manual do ser humano. É aqui que está escrito as profundezas, a vontade de Deus para nossas vidas e tudo aquilo que Deus quer que nós fizemos enquanto estivermos nessa terra. Esse é o manual do ser humano. Mas nem todos querem viver por aquilo que está escrito aqui. Então muitos têm se enganado no seu próprio entendimento, achando que apenas ter Deus no coração é o suficiente. Não. Deus, Ele te ama. Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai amado, um Pai amoroso, e não tem prazer no sofrimento dos seus filhos.
Mas infelizmente, muitas vezes queremos ver Deus do nosso jeito, da nossa própria forma, e fizemos as coisas da maneira errada, da forma errada. Se enganamos no nosso próprio entendimento. Então, eu tenho para dizer para vocês hoje que não é a vontade de Deus que você apenas tenha Ele no seu coração, no seu entendimento, no seu pensamento, na sua cabeça. Não, não é a vontade dele. Ele quer se revelar por completo a você. Ele quer se manifestar por inteiro para você. Ele quer te apresentar o reino dele, o reino que Jesus Cristo, o Filho dele, veio apresentar aqui nessa terra, o reino que ele veio nos trazer aqui nessa terra, um reino totalmente diferente do reino dos homens, um reino aonde não haverá morte, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então hoje eu queria compartilhar isso com você. E como a palavra de Deus diz, a palavra está na tua boca, mais perto do que você imagina. Mas para que haja uma mudança, haja uma transformação, haja uma libertação, haja um começo de uma nova vida, é necessário alguns princípios. É necessário um expressar da sua boca. Há necessário uma confissão que você faça para que você entre nesse reino, para que você comece a habitar nesse reino, ainda aqui na terra. E para que, quando você partir daqui, você possa fazer uma habitação total e desfrutar desse reino. Porque já podemos desfrutar desse reino ainda aqui na terra, mas ainda viveremos e desfrutaremos do melhor ainda desse reino quando partirmos. Mas você não pode viver no engano. Você precisa conhecer a verdade. E que verdade é essa? A verdade é que existe dois caminhos, o céu e o inferno. Dois caminhos estão preparados para você. E a escolha é sua. Hoje a escolha é sua do caminho que você quer trilhar, do caminho que você caminhar e para onde você quer ir. Dois caminhos estão propostos para você, céu e inferno. Mas se hoje, depois que você ouvir essa mensagem, depois que você ouvir estas palavras e refletir, e eu creio que se você abrir seu coração, o Espírito Santo, ele vai te tocar. O Espírito da verdade, aquele que nos convence da verdade, aquele que nos convence dos maus caminhos, dos erros, aquele que nos mostra que estamos errados. O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, é Ele que nos convence. E eu tenho certeza que hoje é o dia que Ele vai te convencer. Mas para isso, hoje é necessário que você abra a sua boca, que você abra o seu coração por inteiro. Termine, deixe essa resistência de fazer o que tem que ser feito, de buscar o que tem que ser buscado. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 10 e no capítulo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti e da tua boca e do teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque, portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, hoje eu quero te dizer: a palavra está perto, a palavra está na sua boca, no seu coração. Se você não confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, infelizmente, não haverá salvação para você. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um reconhecimento, e tem que haver um expressar, um falar. Você precisa pronunciar. Assim como muitas vezes você pronunciou tantas coisas para o diabo, tantas coisas para Satanás. Quantas vezes você já expressou palavras de maldição? Quantas vezes pronunciou palavras que o diabo pegou essas palavras como uma aceitação, mesmo sem você saber, e ele tomou domínio sobre a sua vida? Então, da mesma forma, quantas pessoas a gente conhece, pessoas que têm se pronunciado e admitido que a vida delas é do diabo, que elas aceitam que a vida delas sejam dominadas por Satanás. É uma confissão, é um pronunciamento. Nem Deus poderá fazer algo que a própria pessoa não quer. Muitos escolheram viver uma vida de perdição, uma vida errada. Muitos têm escolhido ir para o inferno porque escolheram viver uma vida de incerteza, viver uma vida desregrada, dominada pelo inimigo, porque escolheram viver aquilo que agrada a ele. Então, se hoje você confessar Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu por você, aquele que deu a vida por você, aquele que se sacrificou por você, para te dar a salvação, para te dar uma nova vida, para te libertar, para te transformar, para te resgatar, aí sim você será salvo. Mas você precisa expressar com a sua boca e dizer: Jesus, até hoje eu dominei a minha vida, eu fiz aquilo que me agradava, eu fiz aquilo que eu achava que era melhor para mim, mas isso não está me conduzindo a nada, isso não está me levando a nada. Então hoje eu entendi que eu não devo me enganar no meu próprio entendimento, que eu devo fazer a escolha certa, que o Senhor pagou um alto preço para minha liberdade, para que hoje eu pudesse ter vida. Então, hoje eu quero te aceitar na minha vida como único e suficiente Salvador. Então hoje eu te confesso com a minha boca: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Transforma, liberta a minha vida. Liberta-me do cativeiro que um dia eu estive. Me liberta dos vícios que ainda estou, mas que não estarei mais a partir de hoje. Me dá o Espírito Santo para que me ajude a ser livre, a ser liberto, me ajuda a me convencer dos meus maus caminhos e me ajude a ser salvo. Reconheça que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas que Ele também ressuscitou, que Jesus Cristo veio em carne
que Jesus Cristo se fez carne. O Verbo se fez carne e morreu por nós, se sacrificou por nós. Um dia, quem sabe, eu vou expressar melhor sobre isso. Mas hoje, é isso que eu quero expressar para você. Agora, vamos lá. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Agora, se você vive sobre essas práticas que Deus sabia há 2000 anos atrás que você iria praticar tudo isso, vigie, porque você está indo para um caminho terrível. Você está indo por um caminho tenebroso, um caminho que não tem agradado o coração de Deus, mas sim o diabo. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O diabo, Satanás, tem cegado o entendimento, a visão das pessoas para que elas não entendam e não vejam o caminho que elas estão trilhando. E muitas vezes é necessário que elas tombem, passem por momentos terríveis para que elas enxergam, elas vejam o que elas não estão vendo. Olha o que está escrito aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 12. Todas as coisas me são ilícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo me é proposto, tudo me é livre, tudo está disposto para mim nesse mundo, mas nem tudo me convém. Assim está escrito na palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nem uma delas. Que coisas são essas? Que coisas são essas que me são lícitas, mas que não me convêm? Então você vai entender agora. Talvez muitas dessas práticas que eu vou expressar para você agora, você vai refletir e o próprio Espírito Santo vai mexer em você e você vai rever os seus conceitos e vai entender que você está se enganando a si mesmo, não está agradando a quem deveria agradar. Então, lá em Coríntios capítulo 6, nos diz que o alimento são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Lá no versículo 18, fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca
contra o corpo. Amém? Eu tenho uma passagem aqui, um versículo. Amém? 1 Coríntios capítulo 6 diz que no versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você entendeu? Todo aquele que tem essa prática, todos aqueles que vivem nessa prática, não herdarão o reino de Deus. Será que você conhece alguém que vive essa prática? Será que você está vivendo essa prática? Será que não é hora de mudança, de uma transformação? Será que não é a hora de rever seus conceitos? Será que não é a hora de uma mudança na sua vida? Você sabe o dia de amanhã? Você sabe se essa noite dormirá e amanhã acordará? E se não acordar, como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: louco, hoje perdirei a tua alma. E o que tens para me apresentar? Se hoje for o último dia da sua vida, será que você está salvo? Viveu uma vida que agrada a Deus? Viveu a vontade de Deus? Ou viveu as suas próprias cobiças? Lá em Apocalipse, em Apocalipse, no livro 22, no capítulo 22 e no versículo 14, a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Então, é isso que eu queria hoje que você refletisse em tudo isso. Será que todas essas práticas existem no mundo? Será que você tem visto? Ou será que você tem praticado? Então reflita nessa palavra. Reflita nessa mensagem. Todos esses que eu citei, todas essas práticas, todo aquele que comete essas práticas, não herdarão o reino de Deus. E a pergunta que fica é: quantos nesse momento têm partido, têm morrido, mas morrido no pecado, na cobiça, na impureza, na imundícia, na podridão, na sujeira, no pecado? Quantos têm ido nesse momento para o inferno? Quantos têm se perdido? Se você
pratica algo como isso, reflita. Reflita e mude de vida. Busque a Deus o mais rápido possível. Busque a Ele. Se humilhe na sua presença. Se renda a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. E deixe Ele mudar a sua história. Deixe Ele mudar a sua vida. Amém? E eu tenho certeza que você desfrutará de uma nova vida, de um novo reino, de uma nova história. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Amém? Quero orar com vocês agora. Feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Fale com Ele aonde você estiver. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Se redima com Ele. Se renda a Ele e deixa Ele mudar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu expressei a Tua palavra, a Tua vontade. Por isso, Pai, nesse momento, eu te peço, alcance essas vidas que ouviram essa mensagem até o final. Pai, que Teu Espírito Santo convença cada um deles, Pai, dos seus erros, das suas falhas, dos seus maus caminhos. Que Teu Espírito Santo mude o entendimento, transforme o entendimento deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que se rendam a Ti, Pai, que se rendam à verdade, que o Senhor possa mudar as suas vidas, transformar as suas vidas, que eles possam aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Assim eu te peço, Pai. Jesus, cubra eles com Teu sangue, lava eles com Teu sangue. Que toda ação maligna que tenha aprisionado essas vidas, que toda ação maligna que tem cegado o entendimento deles, Pai, caia por terra. Seja destruído toda ação das trevas sobre as suas vidas. Que você seja livre, seja liberto a partir de hoje. Eu dou uma ordem, Satanás, larga essas vidas, larga a mente deles, que eles sejam livres a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, receba essas vidas em Tuas mãos. Que haja uma mudança e uma transformação. Que a liberdade aconteça a partir de agora sobre a vida deles. Que eles vejam uma nova realidade do Senhor. Que eles vejam uma nova vida contigo. Que eles desfrutem de uma nova vida com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida deles. Abençoa a família deles. Em nome de Jesus. Que eles recebam uma nova chance. Que eles recebam a libertação e a transformação. Em nome de Jesus. Amém? Que o Pai abençoe a todos. Em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvir. Amém? Em nome de Jesus, que o Pai abençoe. Fique na paz.